Influencer ganhou 16 milhões de reais em plataforma de conteúdo adulto antes de ser acusada de esfaquear o namorado até a morte. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto importante para o cristão. A gente vai analisar o caso da Courtney hoje e a gente vai ver por que a gente deve ter cuidado com pessoas e influenciadores que nós seguimos. Isso porque essas pessoas acabam nos influenciando. A gente sabe que isso existe, que isso é real e que a gente aprende também com pessoas. Então, visto que nós somos cristãos e vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos tomar cuidado com o tipo de pessoa que nós acompanhamos. Isso porque eles podem influenciar o seu comportamento, a sua visão de mundo, as suas vestes, a sua tomada de decisão. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. E outro ponto que nós vamos analisar aqui também é a questão da vida perfeita nas redes sociais, né? Parece que todo mundo tem uma vida perfeita, maravilhosa, e só a sua que tá ruim, só você que passa por dificuldade. Essa é, obviamente, uma impressão que muitas pessoas têm quando estão nas redes sociais, porque as pessoas só vão mostrar o lado bom da vida delas, né? Então, a gente precisa analisar também que a vida das pessoas não é perfeita, apesar disso ser vendido pelas redes sociais. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou contar para vocês o caso da Courtney. Eu vou trazer o caso dela aqui para vocês e conforme a gente for contando a história dela, eu vou fazendo uma análise espiritual também daquilo que acontece. Lembrando, gente, eu não tenho nada contra essa moça. Eu nem conhecia essa moça, né? Esse casal, vocês vão ver um pouco da história deles. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu acabei esbarrando com uma notícia dessa. Não foi muito divulgado aqui na mídia do Brasil, mas está bem divulgado na mídia dos Estados Unidos, visto que eles são americanos. Então, eu vou colocar para vocês um pouco desse caso e a gente vai fazendo uma análise também espiritual para a gente poder aprender também como muitas vezes o inimigo age na vida das pessoas e também nas nossas vidas. Então a nossa ideia aqui é aprender e trazer para a nossa questão, para a nossa vida, para a nossa família e como a gente pode detectar quando é o inimigo, o mal, o diabo, nosso adversário que está agindo nas nossas vidas. E qual é o caso? A Courtney Clenny está sendo acusada de matar o namorado Christian Obunzeli, não sei como se pronuncia esse sobrenome. Eles começaram um relacionamento em 2020. Ele era um engenheiro, mas trabalhava, não sabemos, com criptomoedas. E a Courtney era modelo. Gente, o Christian, pelo que eu analisei, ele teve uma infância e uma adolescência normal. Não teve nada demais ali na história dele. Mas a Courtney, a gente vai estudar um pouco mais a história dela. A Courtney, desde muito nova, ela sempre buscou fama, dinheiro, sucesso, reconhecimento, fortuna, chegando até mesmo a se mudar para Los Angeles em busca desse sonho. Ela teria se inspirado nas irmãs Kardashian, e a gente vai fazer uma pausa aqui, para a gente ver como a nossa geração está perdida. Né? A inspiração dessa moça era a família Kardashian, uma família perdida, envolvida com coisas ocultas, né? Enfim, essa falta de exemplo, essa falta de referência para a juventude faz com que muitos jovens e muitas pessoas achem que aquilo que as irmãs Kardashian mostram para as pessoas é o sinônimo do sucesso, é o sinônimo da alegria e da felicidade. Quando, na verdade, nós sabemos que isso é uma grande ilusão, porque a nossa felicidade está em Cristo. Não adianta ter fortuna se o dinheiro não é abençoado, e a gente vai falar mais disso mais para frente no vídeo. A Courtney, ela começou fazendo alguns trabalhos de modelo e algumas aparições na televisão, mas nada muito significativo. Ela era uma influenciadora fitness. Nas redes sociais, ela decidiu começar então a divulgar o seu trabalho fitness. Porém, o dinheiro que ela ganhava como modelo fitness e influenciadora e fazendo alguns trabalhos como modelo não era suficiente para ela manter
o estilo e o padrão de vida que ela desejava, ou aquilo que ela desejava ostentar ou mostrar para os seus seguidores. É importante a gente falar que quando tudo isso aconteceu, ela tinha em torno de 2 milhões de pessoas que a acompanhavam na rede social. Gente, é muita gente. E veja como essas pessoas podem ser influenciadas. E como o dinheiro não era suficiente, ela decidiu aceitar um trabalho como stripper no Texas, que era onde ela morava na época. E a gente vai fazer um parêntese aqui para fazer uma análise para mostrar que olha como o inimigo ele vai entrando devagar. Aquela busca pelo dinheiro, pelo sucesso. Ah, isso aqui não tá bom, isso daqui não tá suficiente, tá muito pouco ainda. Eu não quero esperar, eu quero para ontem, eu quero fazer o sucesso hoje, eu quero ficar conhecida. Começou a abrir uma porta e foi essa porta de stripper a primeira, pelo menos que eu tenho conhecimento de acordo com aquilo que eu vi e pesquisei e temos de informação. E eu vou colocar para vocês aqui algumas fotos da Courtney quando ela era mais jovem, quando ela começou nessa carreira de modelo e como o nível das fotos foi evoluindo até que ela chegasse a trabalhar em um site adulto. Aquele site que começa com Only e termina com Fan. Não vou ficar aqui divulgando esse tipo de plataforma, mas é algo conhecido e está aí na internet. Olha aqui, gente, uma foto de 10 de novembro de 2013. Você vê uma foto de uma menina jovem, uma menina normal, até aí nada demais. Aqui já é uma foto de 23 de fevereiro de 2015. Eu peguei essas fotos no perfil dela. E ela tá aqui com uma foto na academia, até então nada demais, vamos dizer assim, para uma modelo fitness. Lembrando que até mesmo a modelo fitness, por mais que ela esteja divulgando o bem-estar, a saúde, a gente, como cristão, né? Se a gente for cristão e quiser agradar o Senhor, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente coloca nas redes sociais. Não é de forma nenhuma a gente ser religioso, mas ter um pouco de cuidado e de zelo com aquilo que agrada ou não a Deus. E quando aquilo pode estar passando dos limites. Aqui uma foto dela, né, da Musa Fitness, em 26 de junho de 2016, com um troféu. E aí aqui a gente já vê uma foto mais recente, uma foto apelativa, extremamente sensualizada, parecendo mesmo que ela já estava divulgando esse trabalho em um site adulto, de conteúdo adulto. Eu só coloquei essas fotos para a gente ver como a pessoa vai muitas vezes evoluindo. E nesse caso, não uma evolução do bem, se é que a gente pode chamar assim. E aí, como aquela quantidade de dinheiro não era suficiente, ela passou a divulgar o seu novo trabalho nessas plataformas de conteúdo adulto. Só dando uma pausa antes da gente continuar na história, eu quero ler com vocês algumas estatísticas relacionadas a esse mercado. Gente, isso é muito importante. Vocês vão ficar assustados com os dados que eu vou falar aqui, porque quando eu pesquisei sobre isso, eu fiquei assustada com o nível que esse tipo de coisa está aumentando na nossa sociedade, muitas vezes sendo até considerado algo normal, quando nós sabemos que isso é um pecado e isso abre uma porta para espíritos malignos atuarem na nossa vida. E aí, vamos lá. Sites adultos recebem mais visitantes a cada mês do que o Netflix, o Amazon e o Twitter juntos. Um dos maiores sites, que eu não vou colocar o nome aqui, recebeu mais de 42 bilhões de visitas em 2019. 44% dos homens universitários, gente, quase metade, e 11% das mulheres universitárias relataram ter visto esse tipo de conteúdo que a gente está falando aqui nas últimas 24 horas. A idade média da primeira exposição é de 12 anos. Algumas estatísticas mostram que mais de 200 mil americanos são considerados viciados nisso. 56%, mais da metade, gente, dos casos de divórcio envolvem uma parte, ou o homem ou a mulher, tendo interesse obsessivo por. Veja como isso está destruindo casamentos.
1 em cada 5 pesquisas no celular são por esse tipo de conteúdo. 1 em cada 5. 30% de todos os dados transferidos pela internet estão relacionados a isso. Gente, 30% dos dados de toda a internet. Filme, futebol, acesso a pesquisas no YouTube de maquiagem, compra de roupa, compra de eletrodoméstico, tudo que você pode imaginar, 30% de todos os dados está relacionado a isso. Veja que indústria bilionária. E agora eu vou mostrar para você como ela, que ganhava pouco trabalhando com influencer e como modelo fitness, passou a ficar milionária nos anos aí de 2020, 2021. Vou ler para você o título dessa matéria que saiu aqui no Brasil. Influencer ganhou 16 milhões de reais em plataforma de conteúdo adulto antes de ser acusada de esfaquear o namorado até a morte. Ou seja, a gente não pode negar que é uma indústria bilionária e que a pessoa que trabalha com isso normalmente recebe muito dinheiro. Porém, nós precisamos entender que esse é um dinheiro maldito, porque não é um dinheiro abençoado, que Deus abençoa. Deus não abençoa este tipo de trabalho. E aí, o que eu queria conversar com vocês. Indústrias que trabalham com vício, nesse caso, vício em bebida, vício em cigarro, ou qualquer coisa que envolva um vício, um pecado, normalmente dão muito dinheiro, porque a pessoa, depois de viciada, ela não consegue mais ter o controle daquilo que ela faz, muitas vezes estando dominada por algum espírito maligno. E aí eu queria conversar com vocês sobre o meio especificamente que nós estamos falando aqui de muitas dessas mulheres, gente, não tô falando que foi o caso da Courtney, mas eu já assisti vários testemunhos de mulheres que saíram desse meio, entregaram a sua vida para Jesus, se arrependeram dos seus pecados e hoje são mulheres de Deus. Um padrão de como essas mulheres acabam entrando nessa indústria. Muitas vezes são mulheres que vêm de lares desestruturados, sem a presença do pai, sem amor, sem cuidado, sem afeto, sem uma perspectiva de futuro. Muitas vezes estão perdidas, com muitas dores, com muitos traumas, com abandonos. E não conseguem ver um futuro, não conseguem se enxergar numa carreira, não acham que são burras, porque o inimigo fala muito isso na cabeça das pessoas. Ah, você é burro, você nunca vai aprender, o que é uma mentira, porque Deus nos fez seres inteligentes, mas como essas pessoas não conhecem a voz de Deus e não sabem que existe um inimigo na vida delas, elas acabam acreditando nessa voz, muitas vezes maligna, e viram uma presa fácil para os recrutadores, se é que eu posso chamar assim, recrutarem essas mulheres para essa indústria. Então, essas mulheres são usadas, são exploradas, a maioria é mulher, por isso que eu estou falando das mulheres. Mulheres muitas vezes vulneráveis emocionalmente, espiritualmente e até mesmo no seu ambiente familiar, que muitas vezes nem tem família, elas se tornam uma presa muito fácil. E aí, elas na indústria, elas começam a perder o pudor, se é que a gente pode falar assim, porque passa aquilo a ser algo normal. E cada vez mais a mulher, ela tem que se sujeitar a coisas que ela não queria fazer para poder receber aquele dinheiro. Lembrando que aquele dinheiro vai embora, porque é um dinheiro maldito. E quando o inimigo ele dá algum dinheiro para a pessoa, como é um dinheiro que não veio de Deus, não veio de um trabalho natural, é um trabalho, né, que envolve esse tipo de coisa, que é algo sagrado para o Senhor, não deveria ser banalizado dessa forma. Esse dinheiro, como ele é amaldiçoado, ele vai embora. Vocês entendem isso? Não é um dinheiro que fica na mão da pessoa. Não é um dinheiro que a pessoa vai e compra um apartamento, depois ela prospera e tem solidez. Ele é um dinheiro que vai embora. Porque aquilo que o inimigo trouxe, aleluia, o inimigo pode levar. Mas aquilo que o Senhor Deus nos dá, o inimigo não tem o poder de tocar. E aí, para a gente terminar, essas mulheres acabam sendo vítimas desses recrutadores e dessa indústria que é muito sedutora, porque dá muito dinheiro, mas é um dinheiro que vai levar a pessoa à morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E depois, essas mulheres começam a envelhecer,
começa a chegar novas mulheres nessa indústria, e essas mulheres que já estão ficando passadas, se é que a gente pode dizer assim, começam a não valer tanto dinheiro, porque tem que dar espaço para a carne nova que chega no pedaço, e tem que se submeter a coisas cada vez mais humilhantes, cada vez mais vexatórias. E o que acontece também? Como é uma humilhação muito grande para a mulher fazer esse tipo de coisa, ela acaba utilizando substâncias ilegais, como drogas, para poder suportar toda essa vergonha, toda essa tristeza que a pessoa sente. E é claro, eu não preciso nem falar que se você assiste esse tipo de coisa, você está contribuindo para a destruição dessas mulheres e destes homens. Você não é inocente. Você está pegando o seu dinheiro e investindo nas trevas. E aí, gente, eu queria relatar algo que eu já ouvi de algumas pessoas, de algumas mulheres especificamente, que quando estavam passando uma situação financeira difícil ou quando estavam desempregadas, essas mulheres ouviram uma voz falando: ah, se você se prostituísse, você não estaria passando por isso. Se você vender o seu corpo, você não vai precisar passar por isso, porque você vai receber muito dinheiro. Olha como o inimigo fala na mente e nos pensamentos das pessoas. Eu já ouvi mais de uma pessoa falando isso comigo, diretamente comigo. E voltando à história da Courtney, os pais não aceitavam que ela fizesse esse tipo de trabalho, mas ela continuou mesmo assim. Em 2020, o Christian e a Courtney se conheceram e ele passou a ser o agente dela. Ele a acompanhava nas sessões das fotos e na produção dos vídeos. Eles acabaram se mudando para uma cobertura no Texas e começaram a viajar o mundo trabalhando com divulgação de lugares e de fotos, porque acabaram ficando conhecidos aí na internet. Veja o tipo de influenciadores que vocês estão seguindo. Se você é um pai, uma mãe, fique atento que tipo de influenciador está tentando influenciar a sua filha ou o seu filho. E por que eu estou falando isso? Porque nós, como consumidores, nós precisamos saber se as empresas que estão vendendo algum produto ou serviço para a gente estão de acordo com os nossos valores. Nós precisamos pesquisar. Eu não vou me hospedar num hotel que contribui com esse tipo de indústria, que chama uma pessoa que trabalha com esse tipo de coisa para poder divulgar o hotel, o restaurante ou algum produto ou serviço. Então, a partir de hoje, vamos ficar atentos e comprarmos de pessoas que estão de acordo com os nossos valores cristãos, para que a gente venha colocar o nosso dinheiro em algo que não está errado, que não é ilícito. É bom lembrar que a Bíblia fala que nós devemos dar preferência aos da família da fé. Então, quando a gente for comprar algo, algum produto ou serviço, contratar alguma pessoa, nós devemos dar preferência aos da família da fé. Claro, se a gente não encontrar, a gente compra de uma outra pessoa, mas nós precisamos ter essa responsabilidade de saber que tipo de empresa está levando o nosso dinheiro, o nosso suado dinheiro. E aí, como eles começaram a ganhar muito dinheiro, eles se mudaram para um apartamento de luxo em Miami. Mas foi aí que os problemas se agravaram. Não é estranho? Quanto mais dinheiro entrava, pior ficava, mais conturbado o relacionamento ficava. Pode parecer uma incoerência, mas é aquilo que eu te falei, é um dinheiro que vem com espíritos malignos. Até que a Courtney, de 28 anos, foi acusada de ter esfaqueado o Christian Ombuzelli até a morte em seu luxuoso apartamento em Miami em abril de 2022. E aí eu vou ler com vocês um pedacinho da matéria para vocês entenderem a situação. A modelo daquele site Only que termina com fans e o Christian, um comerciante de criptomoedas, namoravam há menos de 2 anos quando ele morreu em 3 de abril de 2022. Ela já havia sido presa, olha só como foi escalando, gente, por agressão doméstica em Las Vegas, e a polícia foi chamada à sua casa em Austin em diversas ocasiões. O casal havia se mudado para Miami no início do ano e funcionários e moradores do condomínio One Paraíso relataram diversas reclamações de distúrbios domésticos envolvendo o casal, chegando até agir para despejá-los. Então, olha como eles estavam criando uma confusão no condomínio com abuso de álcool, de drogas, brigas. Tem um vídeo dela brigando com ele, agredindo o Christian no elevador no condomínio, e ele tinha uns
tipo uns dreads assim, né, do cabelo para cima, e ela arrancava os tufos de cabelo dele e ele segurava, não agredia, apenas segurava para que ele não fosse agredido. Mas ele em nenhum momento agrediu a Courtney de acordo com essas filmagens. Relatórios policiais afirmam que os policiais chegaram à residência por volta das 5 horas em uma resposta a uma ligação sobre uma agressão agravada. Courtney foi fotografada vestindo uma túnica encharcada de sangue e calças de moletom, enquanto Christian foi levado às pressas para o hospital após ser esfaqueado no torso. Ele foi declarado morto na chegada. Infelizmente. Eu vou colocar para vocês aí algumas fotos. Você vê a Courtney com a roupa suja de sangue e você vê aí a confusão que estava o apartamento quando a polícia chegou. Então, gente, esses são muitas vezes os influenciadores que estão aí na internet. Muitas vezes pessoas problemáticas, pessoas que têm surtos, pessoas que usam álcool em excesso, substâncias em excesso, muitas vezes pessoas que estão com espíritos malignos estão aí na internet mostrando para você uma vida perfeita, uma vida maravilhosa. Afinal, na foto todo mundo fica bonito, não é mesmo? E a gente às vezes acha que a nossa vida é que está errada. Então, para você que é jovem, tenha cuidado em quem você se inspira. Essas aqui são as fotos da Courtney na prisão. Não tá mais tão bonita, tão arrumada, com tanta vaidade como estava antes, não é verdade? Porque na prisão não tem mais essas coisas. E como se não bastasse, até mesmo os pais da Courtney foram presos, acusados de adulterar algumas provas para ajudar no processo da filha. Eles já foram soltos. A Courtney está há 2 anos presa, aguardando julgamento, se ela vai ser culpada ou inocente de ter matado o namorado. Então, gente, o que esse caso nos mostra? As nossas escolhas, elas levam para lugares. Nós podemos escolher a semente, mas não podemos escolher a colheita. Muitas vezes, a Bíblia fala que tem caminhos que aos olhos do homem parece bom. De repente, esse caminho pareceu bom para ela porque vinha dinheiro. Ela ia conseguir aquilo que ela sempre sonhou. Mas, infelizmente, veio também uma maldição derivada desse tipo de trabalho. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado, para que a gente não venha ser enganado pelo inimigo, para que a gente continue firme nos caminhos do Senhor, para que a gente continue a fazer o certo, para a gente não deixar o trauma entrar, o desespero, o medo, a preocupação, o excesso da vaidade, a ganância. Vamos ficar com aquilo que Deus disse, com aquilo que Deus falou. Gente, o Senhor, Ele também nos prospera. Mas quando o Senhor nos prospera, é algo sólido. É algo que a gente consegue ter base, que a gente consegue se apoiar, que vai ser algo de geração em geração. É uma empresa, é um trabalho, é um ministério abençoado, que tem a bênção do Senhor. Não é um peso, não é algo que vem junto com espíritos malignos. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de profissão atrai espíritos malignos, que no final querem usar a pessoa e descartar a pessoa. Totalmente diferente do nosso Deus, que nos alcança quando nós estamos no fundo do poço, quando a gente não é nada para a sociedade, quando a gente não é ninguém mais. O Senhor vem e nos alcança com o seu infinito amor e com a sua infinita misericórdia. Vamos permanecer firmes, gente, porque vale a pena ser fiel. Que Deus venha ter misericórdia dessa moça que é tão nova e de toda a sua família, porque o inimigo conseguiu destruir não só a moça, mas também a família que acaba sofrendo junto. E todo aquele dinheiro que ela ganhou com esse tipo de trabalho, tenho certeza que uma grande parte já foi embora, vai gastar com advogado, vai gastar com medicamentos, vai gastar com tantas coisas e o dinheiro depois vai mudar de mão. E aí o inimigo vai pegar esse dinheiro e vai colocar nas mãos de outras pessoas que ele possa usar como fantoche para destruir outras famílias. Coloca aqui nos comentários, gente, se vocês já conheciam esse caso, o que vocês pensam sobre isso, se vocês têm uma visão parecida com a minha ou não. E não esqueça de enviar esse vídeo, de repente, para uma pessoa que você conhece, que está nessa vida e não está conseguindo sair, ou uma pessoa que está iludida, achando que essa vida é uma vida boa, que ela vai conseguir tudo que ela sempre sonhou, quando na verdade a gente sabe que isso é uma mentira, isso é uma ilusão vendida pelo inimigo. Então encaminhe esse vídeo para essa pessoa, diga para essa pessoa que Jesus é a solução dos problemas dela. Compartilhe esse vídeo com alguém, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima.